e vamos hoje falar sobre insegurança. E a partir do momento que nós temos essa insegurança, o que pode acontecer com a gente em comportamentos. Então eu vou explicar aqui para vocês, mas antes deixa eu me apresentar e agradecer também por você fazer parte desses canais. Meus vídeos aqui eu trago para vocês falando sobre amor próprio, autoconfiança e autoestima. E esses três pilares é muito importante que nós temos como forte em nós, porque a partir do momento que nós temos esses três pilares em nossa vida e sabemos lidar com isso, se tornamos pessoas fortes, porque sabemos quem somos, gostamos de quem nós somos e conseguimos identificar se nós estamos fazendo bem ou mal para nós mesmos. Então, eu agradeço a você que já faz parte do canal e caso você é novo no canal, venha se inscrever, faça parte do meu canal, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações. Toda semana tem vídeo, então todas as vezes que eu postar você vai ser notificado. Caso gostar dos vídeos aqui, dê o seu like, deixa seu joinha aqui para mim, compartilhe com mais pessoas, comente também o que vocês acharam, isso para mim é muito importante, eu quero saber aí o que vocês estão adquirindo de conhecimento através desses vídeos. E vamos a mais um vídeo falando sobre insegurança. Um dos pontos bem importantes de você entender que você pode ter uma insegurança, tá? Isso é muito comum, é normal a gente se sentir inseguro em determinado momento da nossa vida, em determinada situação, porém, precisa entender se essa insegurança, ela já é desde a infância e a intensidade dessa insegurança dentro de você. Por quê? A partir do momento que em alguma situação eu me sinto inseguro, seja numa entrevista de emprego, numa mudança de casa, numa mudança de cidade, sair da casa dos pais, a insegurança ela é comum porque você dependendo do que você for fazer, vai te trazer aí um desconforto e é normal a gente sentir aí um pouquinho de insegurança, um pouquinho de medo, porque a gente não sabe o que vai lidar aí na frente, né, do que vai acontecer a partir do momento que eu saio da minha zona de conforto. Ok, até aí tudo bem. Então, caso que é novidade para mim, vai me trazer um pouquinho de insegurança. Agora, se eu sou insegura porque a minha autoestima é baixa, eu não tenho uma autoconfiança e eu não tenho um amor próprio, aí o negócio já é mais sério. E isso não é ensinado na fase da criança, né? Quando nós somos criança, dependendo de alguns comportamentos que nós temos, os nossos pais, eles entendem que é só um comportamento de criança, para que levar a sério, não é mesmo? Só que existe uma história que eu vou contar aqui para vocês, de um caso de insegurança, e a partir do momento que a pessoa tem uma insegurança, olha o comportamento que pode ser causado. Tá? Então nós vamos entrar aqui nessa história que eu vou contar rapidamente para vocês. Pode gerar tanto uma dependência emocional, ou seja, aquilo que fizeram comigo, aquilo que falaram para mim, posso gerar em mim uma dependência emocional, então eu vou tentar agradar a outra pessoa de todas as formas para que ela não me fale mais aquilo, certo? Se eu for a criança que vou ter esse comportamento devido à minha insegurança, eu gero em mim um desvio de caráter, ou seja, se eu ficar fazendo isso por muito tempo e gostar desse tipo de comportamento negativo que acaba sendo maldoso, eu então posso se tornar um adulto narcisista. Ou seja, eu vou ter um transtorno de personalidade porque eu estou sendo reforçada quando criança em fazer e ter atitudes e comportamentos negativos. E tudo porque o pai e a mãe vai falar para mim que é apenas eu sou criança, então é normal, é comum isso acontecer, isso aí passa.
Não é assim que funciona, tá? Então eu vou trazer uma história aqui para vocês entenderem que isso não é bacana de ensinar os seus filhos. Então vamos lá. Uma vez aconteceu de ter um aniversário de uma criança, e nesse aniversário de uma criança, eu não tinha roupas nesse dia, né? Assim, roupa bonita, roupa nova, eu não tinha. Até porque nas condições de antigamente era mais complicado. Ok, até aí tudo bem. Só que acontece que então outras pessoas me emprestaram roupa, eu não tenho problema nenhum com empréstimos de roupa, né? Então, quando criança, eu gostei de ser cuidada por outras pessoas que entenderam a situação e então me emprestaram roupas. Me levaram para um lugar, então arrumaram meu cabelo, me deixaram linda. Só que aconteceu que essa criança, quando eu cheguei na festa de aniversário, essa criança não gostou de me ver arrumada. Sabe o que eu ouvi dessa criança? Por que você tá arrumada? Por que você tá assim? O aniversário é meu. Você não era pra estar arrumada. Não gostei. A minha reação de momento, tipo, ficou... Mas o que eu fiz? Primeiro que eu não pedi para ninguém ter feito aquilo que fez comigo. Simplesmente alguns adultos entenderam a situação naquele momento e para não deixar uma criança ficar com vergonha, só me arrumaram. Mas isso não significa que eu fiz aquilo para ser melhor do que a criança ou para me mostrar. Tanto eu como a outra criança éramos criança. As idades um pouquinho diferentes, 3 anos de diferença. Então, mas quando a criança viu aquilo, ela mostrou para mim os ciúmes, a raiva que ela teve naquele momento. Ela não gostou de eu estar arrumada. Eu não estava nem arrumada no sentido de mais arrumada do que ela. Nem um momento isso. Eu só estava arrumada. Mas essa criança, ela ficou com essa raiva. Ela entendeu que eu me arrumei de propósito, que eu me arrumei mais do que ela. Ou seja, não existiu isso. Não me arrumei mais do que ela. Então ela despejou a raiva e a inveja. Ou seja, a insegurança que ela sentiu, medo das pessoas olharem mais para mim do que para ela. Coisa que isso não iria acontecer, porque o aniversário era dela. Mas o que acontece é que a partir do momento que essa criança fez isso, eu me retraí. Eu fiquei na minha. Eu entendi que a partir do momento que se eu me manifestasse, se alguém me visse muito na festa, aquela criança ia ficar com mais raiva, com mais inveja, e então eu fiquei mais retraída nessa festa. Ou seja, eu entendi o lado dela. Se ela ficou com medo de eu aparecer, então o que eu fiz? Eu me escondi. Como eu me escondi? Não é que eu não fiquei na festa, mas o máximo que eu pude fazer de não me aparecer tanto na festa, das pessoas me ver, foi o que eu fiz. Ou seja, ali eu fiz o quê? Eu me retraí, eu me escondi para agradar e ser vista muito bem por aquela criança. Porque se aquela criança não gostou de me ver de momento arrumada, então eu não queria desagradar. Isso se torna uma dependente emocional, né? Porque aquela criança era uma criança muito importante para mim. O que acontece que aquela criança, ela foi incentivada, porque a partir do momento que ela teve esse comportamento, tá? Ela fez esse comentário escondido dos adultos, porque só quem ouviu aquilo foi eu, me senti mal naquele momento, eu fiquei com vergonha, tá? Mas eu tive que passar essa informação para um adulto. E qual foi a resposta? Deixa isso pra lá, é só criança. É aniversário dela. Ela só... É só criança, isso vai passar. E aí? O que acontece? Que foram passando mais coisas, né? Essa festa inteira e essa criança
de um jeitinho sutil, sempre deixando-a de canto, me maltratando, e aquilo tá tudo bem. Gostou? Gostou, porque em nenhum momento ficou desconfortável para essa criança fazer o que ela fez. Aí os adultos entendem que é só porque é criança. Só que conforme você vai crescendo com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pensamento, e acha que está tudo bem, está tudo certo, porque não teve ninguém ali para falar para você, não, opa, não é assim. Você entende? Um adulto explicar tudo o que aconteceu ali, que aquele comportamento não é necessário ela ficar com inveja nem com raiva do que aconteceu. Ela estava linda, estava muito linda. Então, não tinha necessidade dela fazer o que fez. Mas a partir do momento que um adulto incentiva uma criança a ter esse comportamento e acha normal, comum, porque é criança, essa criança ela vai crescendo fazendo esse tipo de comentário sutilmente, vai tendo esse tipo de comportamento sutilmente, então vai maltratando o outro, vai desprezando o outro, vai falando essas coisas até escondido, porque lembra que essa criança falou só pra mim ali, né? Passou perto de mim, por que você tá assim? Então, muitos adultos já passaram por isso e sabem muito bem do que eu estou falando. Esse tipo de comportamento, ele vai se reforçando a partir do momento que um adulto incentiva a criança. Tanto um adulto não acolheu nenhuma das duas crianças, não acolheu nem eu e não acolheu a outra criança. Por que o acolher? Uma ficou com vergonha e a outra estava insegura. Adultos precisam entender esses comportamentos para saber lidar. E por que os adultos não conseguem entender esses comportamentos? Porque eles mesmos são pessoas com dependência emocional, muitos deles são narcisistas. Então, como eu vou ensinar uma criança não ser, se eu mesma não sei não ser? Entende? Então, os adultos é preciso aprender buscar o autoconhecimento para começar a identificar alguns comportamentos, algumas negações ou alguns comportamentos negativos que eles mesmos têm, para que não vá ensinar e nem incentivar uma criança a fazer a mesma coisa. Até porque o que os adultos esquecem é que as crianças, elas crescem. E a partir do momento que elas crescem, elas vão conviver com outras pessoas. E essas outras pessoas podem fazer essa criança sofrer. Vai passar um sofrimento aquela que é dependente emocional e vai fazer sofrer aquela que cresceu com desvio de caráter, que é os transtornos de personalidade que nós conhecemos como narcisistas. Então, adultos, precisa começar a se conscientizar que aquilo que vocês ensinam e incentiva seus filhos, o que vai impactar na vida tanto dos seus filhos quanto na vida das pessoas que vai passar pelos seus filhos. Então, quando nós falamos, eu amo o meu filho, eu amo a minha filha, pai e mãe não querem fazer ou deixar que seus filhos sofram e fazem de tudo para que isso não aconteça. Só que da forma deles. E da forma deles, muitas vezes acabam ensinando os seus filhos a sofrerem futuramente. Então, insegurança não é um comportamento tão normal, tão comum, quando isso vai gerar algumas consequências, tanto para a criança que está tendo a insegurança, quanto para uma outra criança que passou perto dessa criança insegura, porque também vai levar uma insegurança para outra criança. Dependente emocional são pessoas que precisam ficar sempre pisando em ovos, porque no decorrer do seu desenvolvimento desde criança até a sua fase adulta, existiu esse tipo de pessoas na vida dessa criança que ela precisou então agradar muito, a pisar em ovos, a tomar cuidado com o que fala, entende? E o narcisista, eles são pessoas que faz muita maldade pro outro e acha isso muito normal. Eles não se incomodam em fazer maldade, em criticar, em caluniar, em defamar, em mentir, em fazer fofocas. Eles não se incomodam,
em ter esse tipo de comportamento negativo. Quando nós trazemos para o lado espiritual, e eu vou deixar bem claro aqui que não tem nada a ver com religião, mas nós, como os pais, nós ensinamos esse caminho de luz para os nossos filhos. Então, quando nós começamos a ensinar esse caminho de luz, o que nós ensinamos? Filho, não pode fazer maldade. Filho, não pode fazer coisa errada. Então, quando nós começamos a trilhar esse caminho para os nossos filhos, é um caminho de Deus, um caminho de Jesus. E quando nós ensinamos esse caminho para eles, é um caminho de amor. Não é um caminho de ódio, não é um caminho de raiva. Então, como eu vou ensinar e incentivar uma criança a ter comportamentos e falas negativas quando eu quero ensinar essa criança no caminho da verdade, do amor, da compaixão, da empatia, se eu não tenho isso dentro de mim? Então, é muito importante você, pai, e você, mãe, se conscientizar desses comportamentos, até de vocês mesmos, porque vocês foram criança. Se tiveram esse tipo de comportamento, não ensine os seus filhos a ter esse tipo de comportamento. Porque tanto o filho que é ensinado a ter esses comportamentos cresce muito inseguro, com a baixa autoestima. Eles acham que são os donos da razão, só eles são belos, lindos, maravilhosos e não têm respeito com o próximo. E esse próximo que está perto de pessoas que aprenderam, foram incentivados a serem inseguros, ciumentos, invejosos, essas pessoas, esses adultos, eles também vão sofrer. E essas crianças que passaram por isso também vão sofrer. Então, quando nós adultos se conscientizarmos que ensinar uma criança não é só ler, escrever, andar, falar, é se comportar, é saber que você está no caminho de Deus, e o caminho de Deus é o caminho certo, é o caminho da verdade, é o caminho da compaixão, é o caminho da caridade, é o caminho de tudo que você vai fazer e tratar as pessoas com amor. E o mais importante, a verdade. Devemos ser essência e a verdade precisa estar em nós. Não é fazer ter comportamento bom porque fulano, porque ciclano vai ver, então aquilo vai ser bem visto. Não, ensina já que esse é o caminho certo a seguir. Então, as nossas crianças, a partir do momento que são ensinadas nesse caminho, elas se tornam adultos mais responsáveis, adultos com mais empatia, elas aprendem que não deve fazer a maldade para o outro e gostar daquilo que está fazendo. Então, a partir do momento que você, pai, você, mãe, não incentiva seus filhos a esse caminho, do caminho do mal, o caminho da negatividade, você está ensinando realmente, de verdade, os seus filhos o caminho da luz. Então, você não ensina seus filhos a ser agressivo, porque não é se defendendo na escola, brigando com os coleguinhas que você está se defendendo. Então, existe aí sabedoria divina dentro de você a partir do momento que você busca ela, para que você possa ter consciência de como você está ensinando os seus filhos e que impacto que está causando na vida deles. Você, então, não cria nem um dependente emocional e você também não cria um narcisista na vida. Então, vamos se conscientizar do que você está ensinando os seus filhos e começar a analisar, a rever comportamentos que foram ensinados para você de forma negativa, para que você possa ensinar os seus filhos num caminho do amor e da verdade. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham aqui entendido o que eu vim passar, tenham lembrado de algumas coisas que aconteceu na infância de vocês e vocês começarem a se conscientizar a cuidar dos seus filhos da maneira que é certa. Eu vou dizer assim certa, mas é que para alguns pode ser certo, para outros pode ser errado da forma, né? Mas entrar realmente no caminho da verdade, no caminho de Deus, no caminho justo,
tá? Num caminho certo, no caminho do bem. Então, a partir do momento que você tem essa análise sobre você, sobre o que você está ensinando aos seus filhos e como está sendo esse comportamento, aquilo que você está incentivando os seus filhos, isso vai fazer uma grande diferença de como o seu filho vai ser como adultos. Bom, é só uma forma de passar para vocês a mensagem e eu espero que vocês tenham gostado. E aqueles que não me conhecem, meu nome é Fabiana e eu sou terapeuta, sobrevivente de narcisista. Então, o que eu trago para vocês aqui é responsabilidade em cuidar dos seus filhos para que eles não venham a sofrer como eu já sofri e como vocês amam seus filhos. Acredito muito que vocês não querem ver eles sofrerem. Então tá na mão de vocês, pai e mãe, se conscientizar da forma que vocês estão ensinando, o que vocês estão transmitindo, passando para os seus filhos, aquilo que eles estão presenciando, que estão vendo, que estão ouvindo, e não repetir tudo de negativo que aconteceu na vida de vocês, não repetir com os seus filhos. Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilha, deixa o seu like e se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Gratidão por isso, namastê, até a próxima!